Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos ao call sobre a aquisição de 5 ativos operacionais de transmissão pela Taesa. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pela coordenadora de Relações com Investidores, Juliana Castelli, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante o call, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a acompanhar uma breve apresentação sobre a transação da Taesa. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana Castelli, eu sou coordenadora de Relações com Investidores da Taesa. Sejam bem-vindos à apresentação sobre a operação de aquisição de um portfólio de transmissão de energia. Estou aqui presente com o diretor-presidente Rinaldo Peck Júnior, a diretora financeira e de Relações com Investidores, Kátia Pereira, o diretor de Negócios e Inovação, Maurício Delanese, o diretor técnico, Luiz Alves, e o diretor de implantação, Gel de Andrade. No caso de dúvidas, vocês poderão fazer suas perguntas através do botão de Q&A da plataforma durante a nossa apresentação. Também teremos um espaço para perguntas e respostas com os diretores ao final da apresentação. Agora, passarei a palavra ao PEC para uma breve abertura e a apresentação será realizada na sequência. Tenha uma boa teleconferência. PEC. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar aqui fazendo essa apresentação que a gente vai ter oportunidade de ter logo mais. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho desse momento especial que a gente está vivendo na Taesa, né, onde estamos aqui celebrando, né, essa aquisição desses ativos de transmissão e mais do que isso a gente vê a continuidade do nosso planejamento estratégico, né, onde nós estamos proporcionando aos nossos acionistas crescimento com rentabilidade. A gente vai ter oportunidade de nos próximos dias, nas próximas semanas, estar entrando em mais detalhes aí sobre isso, na própria apresentação que vai ser feita, mas eu acho que tudo isso se encaixa aí com o nosso planejamento estratégico e mostra a trajetória de crescimento que a empresa já estava indicando que teria, e a gente está encerrando um ciclo de investimentos, né, onde a gente fez bastante projetos Greenfield, então nós estamos na fase final desses investimentos. No último call de resultados a gente até falou um pouco sobre isso, né? E com isso a gente também usava um termo que é a desalavancagem contratada, ou seja, a gente teria a capacidade de ter uma diminuição do nível de endividamento da companhia que possibilitaria oportunidades de crescimento, e é isso que a gente está, de uma certa forma, materializando através desse movimento que a gente está fazendo. Na apresentação, vocês vão ter maiores detalhes, né, desses ativos, mas eu queria dizer que a gente está adquirindo ativos específicos, né, que têm um encaixe para a Taesa, então são aqueles ativos que a gente acha que realmente fazem sentido de agregar ao nosso portfólio, que tem um excelente encaixe, né, tanto por proporcionar sinergia técnica e operacional, como
apresenta um potencial de crescimento futuro, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante e justifica essa aquisição que está sendo feita. Em termos de disciplina financeira, acho que a companhia tem mostrado aí também ao longo dos últimos muitos trimestres, né, que ela tem trabalhado bastante, né, para ter eficiência, para aplicar inovação com disciplina financeira, e agora a gente acaba tendo uma base até maior para continuar nessa aplicação de disciplina, de inovação e ter todas essas sinergias sendo trazidas para o portfólio da companhia. Em termos de expectativa da Taesa, acho que esse é um ponto importante, né? Vocês têm que esperar a Taesa continuar sendo a empresa que ela é hoje, né? Uma empresa com forte geração de caixa, uma empresa que paga excelentes dividendos, que tem tido bastante disciplina financeira para conseguir fazer tudo isso, e esse crescimento vai fazer com que a nossa base aumente e a gente tenha a capacidade de continuar sendo essa empresa que tem esse reconhecimento de mercado. Então, acho que é importante falar que essa transação não está condicionando a nenhum outro movimento diferente do que o mercado conhece da companhia, né? Ela vai apresentar uma neutralidade de resultado, se você for ver no lucro líquido nos próximos 2 anos, vai ser praticamente a mesma base que a gente teria, e ela em termos gerais, como o mercado denomina, accretive, ou seja, ela vai gerar valor para os acionistas de uma forma geral, em função de que a gente está trazendo excelentes ativos já operacionais e que a gente tem condição de fazer uma melhoria através dessa sinergia, né, que eu estou mencionando, e que a partir daí dos próximos slides que vão ser mostrados a gente vai poder falar um pouquinho. Ao final, né, nós vamos estar aqui à disposição para comentar. Eu queria passar a palavra para o Maurício, porque vai conduzir a apresentação, mas queria deixar essa mensagem de que isso se encaixa com o que a gente vem falando, se encaixa com a disciplina e com essa visão que a gente tem de conseguir trazer eficiência, trazer sinergia para as operações que a gente tem, e vamos ficar aqui à disposição para outros questionamentos aí que possam ter. Maurício, por favor, pode dar seguimento aí à apresentação. Tá ótimo, obrigado, Péquio. Bom dia a todos. Obrigado por acompanharem essa reunião que nós estamos divulgando mais informações sobre a operação comunicada através do fato relevante. Acho que falo em nome de toda a diretoria, né? É um prazer para nós participar desse momento. Nós celebramos na data de ontem um contrato de aquisição de um portfólio de 5 concessões de transmissão. Todas as concessões estão já nesse momento 100% em operação comercial. Nas próximas páginas nós vamos falar um pouco mais de detalhe, né? Mas as 5 concessões estão 100% em operação comercial. Esta aquisição tem o valor de 1,5 bilhões de reais. E para nós é muito interessante realizar essa operação porque as concessões estão em regiões que a Taesa já conhece há bastante tempo, tem presença física e tem diversas vantagens e oportunidades do ponto de vista de integração, que trazem muita oportunidade de sinergia e extração de valor adicional. Além disso, a carteira de 5 concessões tem já um porte bastante relevante. No ciclo atual, que daqui a poucos dias, né, nós vamos ter já um reajuste tarifário, mas nos valores do ciclo atual, uma receita anual de 291 milhões de reais. Essa é a receita neste momento. Nós identificamos sim um potencial de expansão futura nessas mesmas concessões, através da execução de reforços e melhorias. Reforços e melhorias é um assunto que a companhia já explora, tem explorado muito nos últimos anos dentro das nossas atuais 44 concessões, e nós também vemos um potencial interessante aqui, porque é uma região importante para o sistema elétrico, né, com muita perspectiva de crescimento. E um fato importante dessa carteira de 5 concessões é que elas agregam um volume considerável de potência de transformação.
ao ser concluída esta aquisição, a base instalada de potência de transformação da Taesa vai crescer 33% e chegar a aproximadamente 18 mil MVA instalados, o que consolida a relevância da Taesa para o Sistema Interligado Nacional. Como eu comentei antes, essas cinco concessões elas já estão bastante maduras. A última energização foi há 2 anos, então são projetos já performados e que já foram financiados. Então vem uma dívida líquida no final do ano passado, né, saldos a 31 de dezembro, estava na casa dos 750 milhões de reais, e é um crédito bastante interessante, com um perfil longo, que depois a Kátia vai explorar um pouquinho mais. E esta operação, como o PEC acabou de comentar, permite à Taesa, né, manter o crescimento e equilibrar a nossa prática de remuneração dos acionistas. Acho que, de forma geral, esses são os grandes aspectos, né? Passando para a página seguinte, a gente vê no mapa a localização geral dessas concessões, né? Os ativos ali indicados em verde no mapa são o objeto desta aquisição. 80% são aqueles ativos localizados na região leste do Pará, e nos estados de Tocantins e no oeste da Bahia. É uma região que a Taesa tem concessões já, né, de longa data, mais de 2 décadas de operação comercial, e que a gente tem uma boa perspectiva de explorar adequadamente e fazer a integração correta no ambiente da Taesa. Eu queria passar a palavra para o Luiz, nosso diretor técnico, para ele complementar um pouquinho essa situação. Perfeito, obrigado, Maurício, bom dia a todos. Como você bem falou, esses ativos eles possuem já uma sinergia natural e física, né? Quando a gente olha ali no mapa, principalmente ali nos estados de Tocantins, Bahia e Pará, né? Que demonstra aí uma conexão junto às instalações que já possuímos, né? E além disso, nós temos aqui, né, a sinergia técnica e operativa. Tá falando? Ah, não? Só um minuto. Acho que tivemos um problema de áudio aqui. Voltou? Ah, ok. Tá Estamos ouvindo. ouvindo, Ok. viu? Ah, perfeito, então. Bom, além dessa sinergia, então, natural física, né, nós temos aqui que a Taesa explora muito essa sinergia técnica, administrativa e operativa, por nós estarmos em 18 estados e termos 2 centros de operação disponível para absorver essas instalações. Então, já atuamos dessa forma na Taesa, operando ativos, né, em todo o Brasil. Temos aí uma engenharia, um centro de operação que atua olhando todos esses ativos, né? Exploramos muito a questão da sinergia técnica, independente do local da instalação. Então, temos aí equipes, né, distribuídas em 6 regionais no Brasil, aptas, né, a contribuir e atender qualquer uma dessas concessões. Então, como o Maurício bem disse, né, além da sinergia física, né, que nós temos, existe uma sinergia técnica e operativa que é muito válida nesse momento, né? E outro ponto muito importante é o aumento aí da nossa capacidade instalada de transformação em 33%. Isso representa, né, o aumento aí no atendimento às cargas de distribuição, que são regiões que têm um volume de crescimento muito alto ultimamente, principalmente a região oeste da Bahia, onde a gente apresenta aí, né, uma maior participação da Taesa agora no atendimento, né, dessas cargas de distribuição através desse novo potencial de transformação que nós estamos agregando aos nossos ativos. Maurício. Perfeito, obrigado, Luiz. Continuando aqui a apresentação, nós selecionamos algumas grandezas na página seguinte para que todo mundo possa conhecer em mais detalhes essa carteira de 5 concessões, né? Eu destaco que elas têm um prazo remanescente de vigência da concessão ainda bastante elevado, na média de 22 anos. Como eu comentei antes, a operação comercial já projetos bastante consolidados, né? A primeira operação comercial foi ainda no início de 2020 e a última foi há exatamente 2 anos, em maio de 2024. Neste momento, os projetos têm uma RAP de 291 milhões de reais. Daqui a alguns dias já haverá, né, mais uma atualização por inflação. São, no total, 1.305 quilômetros de linhas de transmissão nas tensões de 230 e 500 kV, que coincide, né,
com a base atual de ativos da companhia, um total de 12 concessões, 12 subestações, perdão, entre o conjunto das 5 concessões e 4.494 MVA de potência e mais 240 MVAR, né, de potência reativa instalada. Avançando para a página seguinte, nós trouxemos aqui uma comparação interessante de como fica o portfólio total de concessões da Taesa. Ao ser concluída essa aquisição, nós chegaremos a 49 concessões com crescimentos relevantes em termos de linha, de número de subestações, de potência de transformação, né, como o Luiz destacou aqui, mais de 33%, também crescimento da RAP, né, a nossa RAP com isso cresce 7% no total. Uma característica interessante dessas concessões é que elas não só têm uma diversificação técnica e geográfica pela composição, né, e pela dispersão dos ativos no mapa, como eles também têm a RAP dividida ou pulverizada em 147 funções de transmissão. Vou ser um pouquinho mais técnico aqui. Função de transmissão é a forma como, do ponto de vista regulatório, a receita é distribuída, e essa pulverização ela é muito positiva porque ela mitiga exposições a efeitos de desligamentos, né? O nosso negócio é um negócio de disponibilidade de rede, disponibilidade das instalações. Toda vez que a indisponibilidade ocorre acima de determinados parâmetros, existe a incidência de uma penalização, conhecida como parcela variável, e essa característica de pulverização é bastante positiva. Então, nós vemos aqui uma redução do risco operacional do portfólio completo da Taesa. E um fato também para nós bastante interessante é que tem 22 anos de vida contratual remanescente, né, que é positivo dada a característica do portfólio atual da Taesa. Considerando a RAP e esse prazo remanescente, a receita total que vai ser oferida durante a vida dos contratos existentes hoje, ela cresce 12%, né? Então, é uma expansão bastante sólida, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro, e demonstra uma alta complementariedade desse portfólio que está sendo adquirido com essa operação com relação ao portfólio existente da companhia. E eu queria passar a palavra aqui para a Kátia, né, nossa diretora financeira de RI, para comentar também sobre os aspectos financeiros. Obrigada, Maurício. Bom dia a todos. Falar um pouquinho de como é que fica, né, esse investimento com base na nossa disciplina financeira, estrutura de capital. A gente está trazendo a operação já com uma operação, com uma proposta firme, né, de um financiamento. A gente está fazendo um financiamento de curto prazo, né, de um bridge de 18 meses, com o Bradesco e Itaú, né? Então a gente já está, no momento que a gente assina, né, e a gente assinou o contrato, a proposta ontem, a gente já tem o financiamento ajustado, alinhado e acordado, dentro, obviamente, de um custo de captação que é muito alinhado ao custo da Taesa, né? Então a gente traz um bridge para, na sequência, a gente estruturar um financiamento de longo prazo. Quando a gente olha, né, para as nossas métricas de crédito, a gente vê, né, como a gente veio falando, que teria uma desalavancagem com o tratado desse ano, com a entrada dos ativos e o fim do investimento, né, do ciclo de investimento, a gente abre espaço. A gente vê esse ano um pico, né, de dívida líquida e EBITDA, que automaticamente, a partir de 2027, com a operação completa, ou seja, um ano completo de EBITDA do novo ativo, a gente volta para patamares inferiores a 4%. Né? Essa é a nossa estimativa, essa é a nossa previsão de, a partir de 27, retornar para níveis inferiores a 4%. Tá? Então, isso traz para a gente uma tranquilidade quando a gente olha a manutenção do nosso risco de crédito. E também, como o Peco já trouxe na fala inicial, todo o trabalho que foi feito de desenho dessa operação prevê a manutenção da prática de distribuição de dividendos. Lembrando que nos últimos 5 trimestres nós pagamos 100% do lucro regulatório. Então, a gente vê, em toda a modelagem que foi feita para subsidiar essa operação, a manutenção da prática de dividendos e a manutenção também do nível de crédito. Tá bom, Maurício? Tá ótimo, obrigado, Kátia. Eu queria
aproveitar aqui para comentar como foi o processo, né, de execução e preparação para essa operação. Nós fizemos uma due diligence completa e bastante extensa durante vários meses. Nós tivemos a dedicação ampla de uma equipe muito grande de especialistas internos da Taesa. Aproveito aqui até para agradecer a dedicação de todo mundo. Nós também contamos com o apoio de representantes dos nossos acionistas controladores, que colaboram bastante para o sucesso da operação, e nós tivemos uma equipe de 7 assessores especializados externos, dentre os quais, né, como assessor financeiro, o Bank of America e o Tosini Freire como assessor jurídico. Como a Kátia acabou de comentar, o financiamento, né, vai ser estruturado através do Bradesco e do Banco Itaú. E aí, Kátia, eu não sei se você quer comentar também um pouquinho como você vê a dívida, né, que já existe dessas concessões, né, como eu comentei antes, são concessões já performadas e que vêm com contratos de financiamento de bancos de fomento. Tá bom, Maurício, eu acho que essa é uma informação realmente muito relevante. Quando a gente olha, né, os ativos e a dívida que está vindo com esses ativos, são dívidas, né, com prazo longo, né, a gente ainda tem um prazo de 15 anos, e realmente quando a gente olha o custo médio dessa dívida, com IPCA mais 3,4, né? Então, dívidas subsidiadas aí com bancos de fomento, que traz também uma grande atração quando a gente olha na composição, na consolidação com os números da Taesa. É uma dívida de longo prazo, como eu falei, então a capacidade de cumprimento dessas obrigações, né, também ela é ok, quando a gente fala do índice de cobertura. Então, a gente traz, nesses ativos, tem ativo que não tem dívida, então tem oportunidade também de alavancagem, quando a gente olha o todo, gerando também valor para a companhia. Então, é super positivo essa dívida que está chegando junto com os ativos. Tá ótimo, obrigado. E aí nós temos também um último slide aqui antes de abrir para uma sessão de perguntas, mas acho que é importante reforçar uma mensagem que o nosso presidente Pecchio passou ao início, né, que essa transação ela impulsiona e permite a manutenção da nossa estratégia de alocar capital com um foco, né, muito grande em disciplina, em eficiência e rentabilidade. Nós ficamos bastante confortáveis com a perspectiva de retorno desse investimento. A operação, a transação em si de aquisição, acho que ela está confortavelmente dentro dos parâmetros de mercado né, de retorno, e considerando todas as oportunidades que nós comentamos, nós acreditamos num retorno superior a 2 dígitos para o capital aplicado pela companhia, que supera, né, também com bastante folga as referências de custo de capital típicas do segmento de transmissão. E essa tabela aqui também ilustra a nossa atuação, a atuação da companhia ao longo dos últimos anos, que tem explorado todas as oportunidades de crescimento, mantendo a disciplina financeira, né, que tem se materializado através de reforços e melhorias, através da participação em leilões, que o Pecchio comentou, nós estamos caminhando para esse ano concluir um grande ciclo de expansão, e também explorando oportunidades de aquisição, né, em todos os casos, tanto no mundo dos leilões como no mundo das aquisições, com bastante seletividade, né, para escolher projetos que tenham um perfil de risco com o qual nós tenhamos conforto em fazer a gestão e ter as alavancas de geração de valor adequadas. Então, acho que essa era aqui os principais comentários que a gente tinha, e nós abrimos agora para uma sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Maurício. Obrigada, diretores. Agora abriremos um momento para uma sessão de perguntas e respostas, lembrando que vocês podem enviar suas perguntas por escrito através do botão de Q&A da plataforma. Eu vou ler agora as perguntas que já recebemos até o momento. Abrindo aqui com a pergunta do investidor Éder Lorenzo. Eu entendo que a gente já tratou um pouco desses temas, mas é sempre bom reforçar. O investidor pergunta: como o endividamento e os investimentos de CAPEX exigidos por esses novos ativos vão afetar o caixa da Taesa e a sua capacidade de manter o pagamento de dividendos? Obrigada pela pergunta, Éder. Como o Pecchio já trouxe na fala inicial, eu também tive a oportunidade de passar.
tudo que a gente fez foi para manter neutro realmente a posição da Taesa em relação tanto à geração de caixa na Taesa, quanto também à prática de dividendos. Então, no que a gente viu, né, obviamente na modelagem, com o macro que a gente está projetando, a gente vê como neutro. Tá? Então, não teria nenhum tipo de impacto. E a partir realmente de 2028, ser accretive, ou seja, vai gerar valor essa operação. Obrigada, Kátia. A próxima pergunta é do investidor Armando Moretti. Ele é um investidor ele fala que é um investidor da Argentina e gostaria de saber se a empresa tem planos de operações futuras e participações no setor energético da Argentina. Também ele gostaria de saber se temos o equivalente a BDRs, acredito que se pronuncia CDAs, cotizando na Bolsa Argentina. Eu vou responder a segunda pergunta e eu passo a palavra ao PEC ou ao Maurício para responder a primeira, mas não, hoje não temos BDRs cotizando na Bolsa Argentina ou nenhuma outra bolsa no momento. Armando, obrigado pela pergunta. Com relação a uma possível participação da Taesa no setor elétrico da Argentina, nós não temos isso na nossa estratégia de negócios. Obrigada, Maurício. A próxima pergunta, do investidor Carlos Alberto de Pádua, novamente, acho que já foi tratado durante a apresentação, mas acho sempre bom relembrar, e eu vou juntar essa pergunta com a próxima também, em relação ao financiamento da aquisição. A Kátia falou um pouco, mas é bom reforçar o financiamento, como isso soma dívida e o custo de financiamento. Kátia, poderia comentar? Sim, Juliana. Na realidade, o custo que a gente tem hoje já acordado, né, nesse empréstimo ponte para 18 meses está na casa de DI mais 0,43, né, de all-in. Esse é o custo que a gente está contratando. A gente está fazendo uma operação realmente de ponte para a gente estruturar algo de longo prazo, para a gente ainda capturar realmente um custo de financiamento melhor, dado o momento que a gente está vivendo de mercado, com pressão de spreads. Então, a gente está trazendo essa operação para que, ao longo desses 18 meses, a gente consiga estruturar uma operação ainda mais eficiente. Obviamente, a gente já é uma operação eficiente os padrões da Taesa, de risco de crédito, mas o que a gente consegue, de fato, monitorar mercado e ter uma operação ainda melhor, considerando aí uma melhora de mercado. Obrigada, Kátia. A próxima pergunta é do analista de sell-side do Safra, Daniel Travitsky. Ele faz algumas perguntas que, inclusive, já foram respondidas, mas eu vou continuar com as que a gente ainda não tratou. Ele pergunta quais melhorias podem ser feitas nos ativos e se é possível elevar a margem EBITDA dos ativos e o nível de... Também pergunta sobre o nível de CAPEX de reforços e melhorias que poderiam realizar nestes ativos. Luiz ou Maurício poderiam comentar? Daniel, obrigado pela pergunta. Com relação ao volume de reforços e melhorias, obviamente isso depende da conclusão de estudos técnicos que têm que ser submetidos ao Operador Nacional de Sistema, à empresa de planejamento energético e, posteriormente, à agência. Nós acreditamos que tem um volume interessante, mas isso ainda depende de estudos que têm que ser concluídos, e também tem uma parte dos reforços e melhorias que vem de solicitações de acesso, né? Então, nós tipicamente não divulgamos esse tipo de projeção, mas nós vemos uma perspectiva interessante de complementar o retorno investido, né? Acho que com relação a melhorias nos ativos, eu não sei se o Luiz quer complementar, mas nós vemos sim a oportunidade de trazê-los para o ambiente da Taesa, que tem, ao longo do tempo, mostrado aí uma resiliência muito grande, com níveis cada vez melhores de disponibilidade, com um controle muito assertivo, né, da parcela variável e com ganhos de eficiência constantes, né? Então, acho que nós estamos também com uma perspectiva bastante positiva desse ponto de vista. Perfeito, Maurício, né? É trazer esses ativos ao nível, né, de gestão de ativos que nós praticamos na Taesa, né? Seja no quesito de monitoramento desses ativos, seja no quesito de manutenção, né? E lógico, todas as oportunidades, né, serão identificadas e serão implementadas, né, dentro do processo aí de integração desses ativos.
E um ponto importante aqui, como já foi comentado, né, o aumento da potência de capacidade de transformação que traz para a Taesa, com certeza também abre um novo patamar de reforços para dentro da Taesa, no sentido de se ampliar ainda mais esse nível de potência, né, de transformação dentro dessas instalações que nós estamos adquirindo. Então, sim, né, nós vamos tanto atuar na melhoria desses ativos, trazendo para o padrão da Taesa, que nós já atuamos, bem como aí, né, buscar todas as oportunidades possíveis aí de reforços e melhorias, agregando o valor, né, para a nossa aquisição. Obrigada, Luiz e Maurício. A próxima pergunta é do investidor Felipe, e que também abrange a pergunta do investidor Antônio Carlos sobre a alavancagem. O investidor Felipe comenta que houve uma diminuição, uma constante mudança no prazo da diminuição da alavancagem da companhia, comentando que numa conferência recente a gente deu uma perspectiva de prazo que agora, naturalmente, se muda com a aquisição. E se a gente poderia comentar um pouco sobre isso. Eu vou passar a palavra ao Péquio para comentar. Obrigado, Juliana, Felipe. Essa é uma pergunta muito interessante, dá a oportunidade de a gente falar um pouquinho do que representa, né, o endividamento e o que ele traz de inferência sobre o que pode acontecer na companhia. Normalmente, né, quando a gente está falando e a gente tem essa preocupação com o nível de endividamento da companhia, por quê? Porque ele está sinalizando capacidade de investimento que a empresa possa fazer no futuro, assim como indica alguma restrição que eventualmente poderia ter com relação ao pagamento de proventos da companhia. No nosso caso, a variação que ela ao longo do tempo tem a ver também com a variação no capex que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, você tem uma estimativa de que a tua alavancagem vai chegar a determinado nível, porque você estima que vai precisar fazer um determinado nível de investimento. Quando você, por vários motivos, né, motivos de licenciamento, motivos de ritmo de andamento dos projetos, condições de clima que fazem com que você muitas vezes tenha que postergar alguma coisa com relação à execução inicial que você estava pensando. Então, isso faz com que naturalmente você tenha um deslocamento no nível do endividamento. Então, isso é algo que pode acontecer e acontece, né, na Taesa, em outras empresas também. Então, isso não denota nenhuma questão de que a estratégia não foi aplicada, né? Não é isso. O outro ponto é que a preocupação com relação a essa questão do endividamento tem a ver com qual a capacidade que a empresa tem de fazer novos investimentos. E o que nós estamos demonstrando com essa operação é que nós estamos fazendo uma gestão do endividamento, acrescentando crescimento à companhia. E já foi falado aqui que nós devemos manter a prática de proventos. Ou seja, todas aquelas variáveis que a gente poderia ter, que de um primeiro momento você pode analisar que o endividamento indica que você pode ter algo negativo acontecendo, no nosso caso, nós estamos conseguindo transformar a gestão que é feita na alavancagem em algo positivo do ponto de vista de novos investimentos. A gente está dando um exemplo muito claro hoje, né, através do que a gente está comentando aqui, mas a nossa expectativa de manutenção da prática de proventos. Então, essa variação que pode acontecer, ela não faz com que a gente tenha outro fato negativo impactando a companhia. Mais uma vez, a gente vê como uma gestão que está sendo feita, que está proporcionando a empresa crescer e a empresa continuar sendo uma boa pagadora de dividendos, Felipe. Acho que esses os comentários aí que eu queria fazer. Obrigado. Obrigada, Peck. Eu acredito que você também acabou respondendo algumas perguntas que vieram durante a sua fala sobre endividamento e dividendos. Recebemos outra pergunta aqui do investidor Ângelo Ferreira Cardoso. Ele parabeniza a companhia pela aquisição e pergunta qual é a previsão de data da empresa para o início da entrada de receita dos ativos adquiridos e do pagamento do financiamento adquirido junto aos bancos. Ô, Ângelo, bom dia, obrigado por acompanhar essa reunião. Esta
esta aquisição, ela está sujeita ainda a algumas condições precedentes que devem ser verificadas, que é o típico nesse tipo de transação. Então, nós ainda vamos buscar as autorizações, por exemplo, de autoridade de concorrência e do regulador do setor elétrico, além dos credores, e realizar uma assembleia geral de acionistas da Taesa. Esse processo, ele obviamente tem seu tempo. Ele provavelmente dura uns 4 meses, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Claro que do nosso lado nós vamos fazer o máximo esforço para antecipar, né, porque nós queremos logo, né, assumir diretamente a gestão dessas concessões e praticar tudo isso que nós falamos, né, de otimizar, integrar e capturar sinergias e gerar valor. Só complementando em relação ao pagamento, ele está associado à data do closing, né? Então, o vendedor receberá o valor no dia do closing, né? Segundo a expectativa de prazo que a gente tem. Obrigada, Kátia e Maurício. Aqui a gente recebeu algumas perguntas sobre o vencimento das concessões, então eu vou resumi-las. Essas aquisições têm como objetivo substituir a perspectiva referente às concessões que vencem em 2030 e 2031? Acho que vale comentar sobre o prazo das concessões e esse portfólio. Perfeito. Uma característica muito interessante desse portfólio de 5 concessões é que, como eles são bastante novos, né, embora eles já tenham uma consolidação técnica, né, por terem sido energizados há um bom tempo, eles ainda têm um prazo longo de vida da concessão remanescente, aproximadamente 22 anos. Então, eles com certeza ajudam a mudar o perfil do portfólio atual da Taesa, ampliando a vida média contratual remanescente dos ativos da Taesa. Agora, a decisão de fazer esse investimento, ela está pautada por ser uma boa decisão financeira de alocação de capital com um retorno adequado, né? Então, existe sim a situação de perspectiva do fim da vigência atual dos contratos de concessão, mas o investimento é feito porque nós acreditamos em fazer um bom negócio, tendo um retorno atrativo que vai proporcionar mais remuneração para os acionistas, né, durante a vida dessas concessões. Obrigada, Gostaria Maurício. de complementar, Maurício, só um comentário rápido. A gente tem falado, né, sempre que a gente tem oportunidade de conversar com o mercado, sobre os focos que a gente tem de gestão na companhia. E o crescimento com rentabilidade, que a gente está abordando aqui, a gente tem falado de aplicação de eficiência e inovação e a manutenção das concessões, que é um outro foco que a gente tem, que obviamente que tem, né, uma rota regulatória. No último call eu tive a oportunidade de falar um pouco, né, dos acontecimentos, e essa transação, ela, na verdade, não é que eu deixe de fazer alguma coisa em função do que está acontecendo, né? Como você disse, a gente está rejuvenescendo, né, as concessões, com prazos maiores que a gente tem para essas concessões, mas a gente continua na rota de buscar ter uma melhor definição com relação à possibilidade de manutenção das concessões, que a gente vai estar e continua trabalhando e vai estar mantendo o mercado atualizado com relação a isso. Agora, não podemos negar que essa transação também faz com que a gente tenha já uma melhora com relação ao prazo médio de concessão e a entrada de novas receitas, como foi colocado aí ao longo da apresentação. Obrigada, Péquio. A gente tem mais perguntas aqui sobre sinergias de ativos. Temos investidores parabenizando pela aquisição. O investidor Fernando fala que a Taesa sempre foi muito eficiente em busca de crescimento e pergunta se esse novo empreendimento ou empreendimentos buscam sinergias com esses ativos. A gente comentou um pouco, mas acho que também vale reforçar dentro do que foi abordado aqui. Perfeito. Como já foi falado, né? Obrigado, Fernando, pela pergunta, né? Existe uma sinergia natural física, geográfica desses ativos com os ativos da Taesa, mas nós não podemos esquecer que a grande sinergia que a Taesa aproveita é a plataforma de operação e manutenção que ela tem no Brasil, né? Nós temos 2 centros de operação próprio, capazes de absorver essas concessões sem alteração nenhuma, além de equipes de manutenção próprias, né, distribuídas em 18 estados do Brasil,
que permite que não só essas concessões, mas outras em qualquer estado a gente possa ser atrativo para nossas aquisições. Então, a grande sinergia que nós temos na Taesa é aproveitar essa plataforma administrativa de operação e manutenção que está presente em todo o Brasil. Obrigada, Luiz. A próxima pergunta é do investidor Ferreira de Almeida. Ele pergunta se, com essa aquisição, a Taesa ganha 22 anos de vida contratual média. E ele pergunta se a gente vê espaço para novas aquisições nos próximos 12 a 24 meses, ou se a prioridade é desalavancar e integrar esses ativos. Maurício, poderia comentar? Claro, obrigado pela pergunta, acho que isso é bastante importante, né? Nós vemos esta operação aqui como uma operação muito importante para a companhia, muito importante na história da companhia e que viabiliza muita captura de valor ao longo dos próximos anos. Então, com certeza, né, essa passa a ser uma grande prioridade de gestão, concluir com sucesso e capturar todas as oportunidades que nós vislumbramos a partir dessa operação. Isto posto, o monitoramento de outras oportunidades que podem ser através dos próximos leilões, né, e tem muita necessidade de investimento para a expansão da rede de transmissão no Brasil, como também oportunidades de aquisição que possam surgir, continuam no nosso radar, porém de uma forma bastante seletiva, como nós temos feito, né? Nós vamos explorar oportunidades que estejam dentro da nossa capacidade financeira, né, com a disciplina na alocação de capital e com uma ênfase muito forte em melhorar a nossa eficiência e em gerar valor adicional para a companhia. Obrigada, Maurício. Em termos de perguntas, estou vendo aqui mais uma vez, acredito que abordamos todos os temas aqui hoje, mas lembrando que sempre o canal de RI está disponível para todos os investidores. E agora eu passarei a palavra para o Péquio para considerações finais. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos aí que fizeram perguntas. Como você destacou, né, a gente tem sempre os nossos canais de relações com investidores aí disponíveis para prestar esclarecimento. A gente tem os calls de resultado. Acho que a gente fez questão de vir aqui falar um pouco dessa transação, né, para mostrar essas consequências que a gente vê do lado positivo, do lado do crescimento, do lado da manutenção de práticas que a gente tem com relação ao pagamento de proventos. Lembrando que, acho que foi falado pelo Maurício, tem prazos aqui para que isso se torne totalmente uma operação 100% Taesa, né? Então, a gente ainda depende de uma série de questões, o próprio financiamento depende de que tudo seja... temos já um contrato firme, mas depende de que aconteça todas essas questões relacionadas com as aprovações aí, regulatórias e tudo mais, mas a gente está bastante confiante e temos certeza que a gente está trazendo um deal bastante interessante para os acionistas, com geração de valor, com a possibilidade de aplicação do que a gente tem feito bem para uma base maior de ativos. Agradeço aí a participação de todos, continuamos à disposição e ficamos aí agora mantendo o mercado informado dos eventuais novos passos aí nessas aprovações formais que são necessárias. Obrigado, bom dia a todos.